Graça e paz, querido irmão, querida irmã, que a alegria do Senhor possa contagiar totalmente o seu dia. Eu sei que muitas vezes pode parecer difícil porque grandes são os seus problemas, mas em nome de Jesus, que através desse devocional possa trazer esperança sobre a sua vida. Pois bem, como todos sabem, estamos compartilhando algumas experiências, grandes experiências, na verdade, que eu particularmente tive com Deus. Já falei um pouco sobre a minha conversão, como Deus tratou toda a minha vida. Já falei um pouco sobre o processo de perdão também que eu tive juntamente com minha mãe. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre como foi que o Senhor me chamou para o meu chamado. Porque eu creio e você precisa compreender que nós temos um chamado. Claro que parte de um pressuposto que todos nós temos um chamado único, que é proclamar a palavra de Deus para todos. E isso, logo que eu me converti, eu entendi isso. Eu entendi que eu não poderia ser mais um no meio da multidão que simplesmente ia para um culto de domingo somente para se abastecer, enquanto muitos ali estavam se perdendo. Eu entendia o tamanho e a dimensão daquilo que Deus fez na minha vida e eu queria compartilhar para o mundo todo aquilo que ele tinha feito na minha vida. Então, a partir disso, eu comecei a visitar vários centros de reabilitação para drogados, compartilhando um pouco sobre aquilo que o Senhor fez na minha vida. Comecei a trabalhar também com jovens que muitas vezes estavam envolvidos no tráfico, com muitas coisas erradas. E através do esporte, eu comecei a enxergar um meio de proclamar a palavra de Deus sobre a vida deles. Mas, paralelo a isso, dentro daquilo que eu estava vivendo como um funcionário dentro de uma empresa, eu via que eu não tinha muito tempo para poder estar com a minha família. Então eu tomei uma decisão dentro daquela empresa que eu trabalhava, pedi demissão para poder aproveitar o tempo que eu tinha perdido no tempo da ignorância. Só que aí eu paguei um preço muito alto, amados irmãos, porque apesar da vontade de falar de Deus, apesar de todo aquele amor pelo Senhor, mas eu estava vivendo naquele momento ali um momento de fé, porque eu fiquei realmente esse tempo com a minha família, mas financeiramente eu paguei um preço muito alto por conta disso. Eu lembro que o primeiro processo que eu passei foi que o meu seguro-desemprego demorou 6 meses para poder eu receber a primeira parcela. E aí as contas, várias coisas que eu precisava pagar. Naquela época eu só tinha só o Pedro, meu filho mais velho hoje, mas era um bebê de praticamente 1 ano naquela época. Então Deus foi trabalhando na minha vida e como eu via que a minha sogra e toda a família por parte da minha esposa trabalhava no ramo de enxoval de bebê, eu vi que de alguma forma eu poderia agregar nisso. E aí eu pensei, eu posso então vender parte de decoração, porque eu sempre tive muita aptidão para isso. Então eu comecei a confeccionar caixinhas de MDF. Não sei se você já viu aquelas caixinhas que é dado em festa de aniversário e que se pinta. E eu comecei a fazer isso para poder vender. Só que aquilo dali não dava para mim, vamos colocar no dia de hoje, nem R$ 600 para poder eu manter dentro de casa. E a demanda financeira era muito alta. Além das dívidas, tinha também as despesas fixas e as despesas com o meu filho. E ali eu passei por um processo de ser podado por Deus, um processo de humilhação. Mas eu lembro como hoje que um dia uma cliente entrou ali no ateliê para poder fazer um enxoval com a minha sogra. E ela chegou para mim do nada e disse assim: filho, eu quero te dizer algo da parte de Deus. E eu nunca tive essa experiência, nunca tinha tido essa experiência até então. E ela chegou e disse: você fez essa mulher sofrer muito. Mas sabe de uma coisa, que você vai passar por um processo onde você vai ser moldado. Mas Deus vai te exaltar com aquilo que tu tens nas tuas mãos. E ali eu saí sem entender. Porque eu perguntei depois para Renata: Renata, você conhece essa mulher? Você falou da nossa vida para essa mulher? E ela disse: eu nem conheço, nunca vi.
E ali eu descansei, esqueci aquilo dali e, e pude ver de fato o Senhor trabalhar na minha vida de forma que eu nem percebia, porque Deus começou a me abençoar, as caixinhas de MDF, eu comecei a fazer alguns trabalhos decorativos nos quartos, ao ponto realmente de instituir até uma empresa mesmo de decoração. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, veio justamente naquela época o papel de parede, veio essa onda de adesivo. Então, esse mercado novo acabou que destruindo um pouco a minha empresa, porque as pessoas, por mais que não fosse a mesma coisa, mas as pessoas optavam sempre por fazer o mais barato, que era o adesivo. E então, quando eu pensei que era o meu fim, o Senhor, na verdade, estava moldando a minha vida para outros processos. E aí chegou um dia uma mulher e perguntou: Eduardo, você faz tantas coisas de MDF, você não faria uma cômoda para mim? E eu sempre fui muito ousado. Disse: sim, eu faço. Arrumei um marceneiro, fiz essa primeira cômoda, não saiu naquele padrão daquilo que eu pensava, mas fiz. E ali foi as coisas acontecendo. As pessoas começaram a perguntar: poxa, você faz cômoda, então deve fazer guarda-roupa. E eu, sim, faço. E aí chegou um momento que as pessoas começaram a perguntar: você faz cômoda, guarda-roupa, as coisas de quarto de bebê? Então você pode fazer uma cozinha para mim. E sim, vamos fazer. E ali, quando eu menos imaginei, eu estava fazendo apartamentos completos. As pessoas elas estavam entregando a planta do apartamento nas minhas mãos para fazer todos os móveis. Então foi daí que eu lembrei da promessa de Deus sobre a minha vida. Né? Foi daí que eu lembrei daquilo que aquela mulher tinha falado, mas já tinha passado muitos, mas muitos anos depois dessa promessa. As coisas eram tão sobrenaturais, amados irmãos, que mesmo diante de tudo isso que o Senhor estava me abençoando, eu nunca deixei de fazer a obra de Deus, eu sempre coloquei a obra de Deus em primeiro lugar. Eu viajava para poder fazer o evangelismo, que eu sempre gostei, ali em São Paulo, pregando a palavra de Deus para jovens atletas. E eu lembro como hoje eu estava em São Paulo, em Mogi das Cruzes, e uma gerente da Caixa ligou para mim, que era uma cliente minha, dizendo que tinha acabado de depositar 50 mil reais na minha conta, referente a um apartamento e uma casa de praia que eu estava fazendo os móveis dela. E ela fez isso de forma antecipada, sem pegar nenhum recibo. As clientes achavam que eu era arquiteto, porque era coisa sobrenatural. O Senhor me dava sabedoria de eu fazer os projetos, que eu ficava até muitas vezes constrangido das clientes acharem que eu era um arquiteto. Até o ponto que eu tive que fazer arquitetura, mas aí eu não fui adiante com a faculdade. Fiz o primeiro período, fui um aluno destacado ali, mas aquele chamado, aquela vontade de pregar a palavra de Deus era muito grande. E dentro desse processo eu já tinha visto, já tinha vivido muitas coisas com Deus, porque o Senhor já tinha me levado para a Itália em 2013, me levou de novo para a Itália em 2014. Isso eu fui de graça, o governo do estado de Alagoas selecionou 10 empresas do ramo de movelaria para poder levar para a Itália, e eu fui nesses 2 anos. E em 2014 eu tive o prazer de levar minha esposa. E lá estava lá um jovem que não tinha nenhuma perspectiva, mas Deus estava abençoando ali. Passei em Veneza, né, de barquinho, passei em Verona com minha esposa e fui abençoado grandemente. Só que nada daquilo dali conquistava o meu coração. Tive motos daquilo que eu sonhava como criança, tive vários carros, tive funcionários, tudo aquilo que eu sonhei um dia, mas aquilo ali não conquistava o meu coração, aquilo dali não preenchia o meu coração. Meu coração estava ali na simplicidade de pregar a palavra para um jovem, na simplicidade de semear na vida de um drogado, na simplicidade de ajudar alguém com o meu testemunho, alguém que estava passando por um processo de separação, enfim. A minha vontade sempre foi de largar tudo e viver integralmente na obra de Deus. Só que eu já tinha falado com o Senhor sobre isso. E em 2009 eu falei com o Senhor. Mas o Senhor falou algo para mim que eu não compreendi. Ele disse assim: tudo tem seu tempo.
E passou tudo isso daí de fato. Quando chegou em 2015, que eu já tinha viajado essas 2 vezes para a Itália, o Senhor chegou para mim e disse: Eduardo, lembra daquela oração que você falou em 2009? Eu falei: lembro sim, Senhor. Pois é, chegou o tempo de realmente de se entregar completamente para poder viver integralmente na obra. Para mim ali não foi um peso, mas eu queria que ele pudesse estar falando com a minha família sobre todo esse chamado. E eu lembro que a gente estava dormindo, eu estava mandando algumas mensagens, já era por volta de 11h30 da noite. Eu estava mandando algumas mensagens, minha esposa estava virada de lado, e de repente ela vira para mim e fala para mim: por que você não faz aquilo que Deus tem colocado no seu coração? E eu me assustei porque ela estava dormindo e ela de repente se acordou para poder falar isso. E ela falou: faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Então no outro dia eu falei para ela de tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Falei com os meus filhos também. E ali nós iniciamos um processo. Não foi fácil porque para poder compartilhar com o meu pastor isso daí foi complicado, porque a gente já tinha 3 filhos já naquele processo ali. E para ele realmente ele ficou muito aflito, porque como um jovem com 3 filhos, abandonar tudo para poder viver integralmente na obra, como é que vai ser? Mas depois de ir por volta de 3 gabinetes, ele pôde entender que ali era um chamado de Deus e não simplesmente ali era uma emoção passageira. Então, a gente começou a viver esse sobrenatural ali. Então, eu quero passar para você. Porque muitas vezes eu cheguei para Deus e disse assim: Deus, fala comigo. E eu quero dizer para você que quando você pede para Deus, para você falar com Ele, Ele fala. Uma das coisas que Deus confirmou comigo foi que eu estava passando por um shopping, que é um shopping muito de alto padrão aqui em Maceió, e ali estavam algumas peças minhas que eu tinha criado. E ali eu fui para poder ver naquela exposição que tem algumas peças minhas, para poder ver como as pessoas estavam olhando para as minhas peças, né? E ali eu me deparei com uma surpresa, porque estava sendo montado ali um pocket show, um show compacto, voz e violão, e era uma menina evangélica, que eu nunca tinha conhecido até então. E ali eu parei para poder ouvir, e ela falava justamente sobre isso, né? O refrão: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar, e quando eu te uso, eu cuido de tudo. Então ali eu comecei a chorar, porque eu comecei a ouvir a voz de Deus e dele dizendo: filho, não se preocupa com nada não, só deixa eu te usar. Porque tudo aquilo que você precisa, eu vou cuidar. E o outro louvor ela falou também para poder confirmar: eis que estou sentindo uma novidade na minha vida, uma promessa tão antiga, tão esperada. Então eu comecei somente a chorar ali, comecei a chorar e ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó falando com simplesmente o Eduardo Montenegro ali. E ali foi algo sobrenatural que eu vivenciei ali. Então, amado irmão, pode ter a certeza que esse mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o teu Deus também. E aquilo que tu precisa, como resposta na tua oração, Ele vai falar. Então entenda, se tu queres entender qual é o chamado que Deus tem na tua vida, pode ter a certeza que Ele vai te falar. E no tempo certo, Ele vai fazer acontecer tudo sobre a tua vida. Então que em nome de Jesus, você possa ser edificado com esse testemunho e que você possa entender que até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, medita nesse louvor e compartilha também esse vídeo. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei,
eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar.